Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você gosta aqui do conteúdo do canal, que é sempre um pouquinho mais sério, né, mais fundamentado e menos emocional, né, uma análise um pouquinho mais aprofundada, então você se inscreva aí no canal e ative as notificações para receber aí os novos conteúdos em primeira mão. Tá, ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Pessoal, essa semana começou, nós estamos falando de julho, né? Nessa semana de 12 de julho a 19, tá tendo algumas aulas aí que eu estou dando, que eu chamo os segredos da independência, né? Então, se você não está acompanhando e gostaria de acompanhar, vai ter um link aqui na descrição abaixo do vídeo, tá ok? Aguardo vocês lá. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Bom dia, professor Cobori, tudo bem? Aqui é o Eliseu, falo de Guarulhos, São Paulo. E, professor, acabei de me deparar com a notícia do Mercosul, que o Brasil voltou a ser presidente do bloco, né? E as falas do presidente em oposição ao presidente argentino, né? A posição da Argentina, sobre os países do bloco estarem podendo negociar sozinhos, né? Com países fora do bloco. Isso entra em contraposição ao que a Argentina gostaria, né? Que seria sobre os países estarem se juntando e entrar num consenso para negociações com outros países, fora do bloco, né? E até com outros blocos. E até antes disso, desde antes das eleições de 2018, o presidente ele falava sobre o Mercosul, né? E sobre o Brasil estar dentro dele. E aí eu gostaria da sua opinião sobre essa ocasião, o que está acontecendo, sobre essa fala do presidente, né? Se seria melhor o Brasil e outros países estarem negociando sozinho com outros países, outros blocos. E sobre o Mercosul, ele tende a ser benéfico ao Brasil, né? O Brasil ele tende a ganhar mais do que está disponibilizando a outros países. Bem, Eliseu de Guarulhos, vamos lá, Eliseu. Esse negócio de bloco econômico ele é um pouco complexo, né? Que você ganha de um lado, perde do outro, e você tem que sempre estar balanceando aí o que é mais interessante, tá? Os blocos econômicos, por óbvio, você quando tem uma associação de mais países, você tem um poder de negociação maior, um poder de barganha, né? Diferente de você negociar um país só num acordo comercial, você negociar em bloco, né, de vários países, né? Então a gente tem a América do Norte é o NAFTA, na União Europeia é a Comunidade Europeia, que é o bloco da União Europeia, e aqui na América do Sul, o Mercosul. Então a intenção é essa. E tem vários tipos de blocos econômicos. O mais completo e, digamos, complexo é a União Europeia, porque eles fizeram uma união monetária também. Lá é o euro, é uma moeda comum entre todos os países que fazem parte da União Europeia, né? No nosso caso aqui não, nem no NAFTA, né? A gente cada país mantém a sua moeda. Então são coisas complexas. O Mercosul, a gente tem um acordo aduaneiro, onde os países do bloco trocam negócios, né, fazem comércio ali sem tarifa, livre de tarifa. E a gente tem o que eles chamam, que é o que está gerando mais confusão, a TEC, né, que é a Tarifa Externa Comum. Ou seja, quando os países que vendem para o bloco, né, ou seja, os 4 países, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Então tudo que entra aqui importado dentro do bloco, ele tem uma tarifa externa comum. Então, sei lá, 20%. Aí, digamos que um país, ou a Comunidade Europeia, algum país que tenha algum interesse no Brasil, a China, esteja vendendo esse produto para os países do bloco, essa tarifa ela é comum. Ou seja, tanto faz se ele vender para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai ou para o Paraguai, a tarifa que o bloco cobra é 20%, nesse nosso exemplo, né? Isso ajuda, tem uma certa ajuda, porque para o país que está vendendo, vai ser indiferente, sob o ponto de vista da taxação, né? Tanto faz ele vender Brasil, Argentina, porque se não tivesse essa tarifa externa comum, ele poderia selecionar o país, tá? Mas é aquilo que eu falo, sempre tem os prós e os contras. E o Brasil agora que assumiu, ele está brigando, na realidade ele está querendo, isso até antes da eleição, né? O Paulo Guedes já falava inclusive o Paulo Guedes chegou a falar de forma um pouco pejorativa, que o Mercosul não interessava, a Argentina não interessava, né? Até um pouco pedante, assim, o que gerou até uma crise ali antes mesmo da eleição, como se estivesse desprezando a Argentina e o Mercosul. Então a gente tem que ter cuidado, né, quando você está tratando de negociação entre países, você tem que ser um pouquinho mais diplomata, né? Você não pode, de repente, falar demais, como diz o ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalo, tá? Porque
querendo ou não, o Mercosul é importante para o Brasil, que eu acho que é a sua pergunta. A Argentina é um dos maiores compradores dos produtos brasileiros manufaturados. Pra ter uma ideia, em uma época, agora não, porque teve toda essa confusão, né? A Ford fechou, algumas montadoras fecharam no Brasil, inclusive a Ford manteve a fábrica na Argentina aberta, né? Então, tinha uma época que de cada 10 carros, 8 carros produzidos no Brasil eram vendidos para a Argentina. Então aqui você já vê uma vantagem aqui nessa indústria automotiva, ou seja, a maioria da exportação era exportado para a Argentina. E aí entra também o que eu acabei de falar, a tarifa externa comum. Então essa tarifa externa comum acabava protegendo essa indústria, nesse caso específico, a indústria automobilística brasileira. Ficaria caro para qualquer país vender automóveis para a Argentina, porque tem uma tarifa externa e é comum. Então o produto brasileiro acabava ficando mais competitivo, por isso a Argentina comprava os carros do Brasil. Como eu disse, a gente tem que olhar sobre vários enfoques. Nesse caso era vantajoso para o Brasil. Tá, okay? E o Brasil agora está lutando para baixar um pouquinho essa tarifa externa comum, e a Argentina é contra. O Brasil assumiu agora a presidência do bloco, tem um problema ideológico. A gente tem agora um governo de direita e a Argentina é um governo de esquerda. Então, o governo de esquerda costuma ser um pouquinho mais desenvolvimentista, intervencionista. O governo de direita, não. Aí quando eu falo desenvolvimentista, que eles querem desenvolver a indústria dele, então tem que ter um certo protecionismo através da tarifa. E o Brasil quer abrir o mercado, né? Quer baixar a tarifa externa, como quer abrir o mercado para mais empresas venderem dentro do Brasil. E aí entra essa discussão sob o ponto de vista do pensamento econômico. Será que é uma boa você abrir totalmente o seu mercado e entrar produtos mais baratos aqui? Você acaba prejudicando a sua própria indústria. Aí vem a discussão de que se a sua indústria ficar sempre protegida, ela nunca vai ganhar produtividade, né, nem qualidade, porque ela vai estar protegida por uma tarifa de importação. Então tudo isso é muito complexo, a gente tem que sempre analisar ponto a ponto. Mas o Brasil tem que rever, tá? Porque como a gente fechou algumas montadoras e a indústria automobilística é a que mais tem interesse que o Mercosul permaneça como está, a gente tem que... É uma discussão muito, acho que em vários podcasts eu falei, né, sobre política industrial, esse negócio o Brasil, eu acho que o bloco é bom para o Brasil, mas o Brasil está indo num sentido que pode ficar ruim, tá? O Brasil está, digamos, não está desenvolvendo a sua indústria. Então não adianta nada se abrir o mercado se a sua indústria ainda não é competitiva ou se você não está naquilo que eu chamo da fronteira tecnológica, você vai acabar ficando mais difícil ainda você ir para essa fronteira tecnológica, né? Então são vários pontos que têm que ser analisados com cuidado. Tá ok, Eliseu? Espero ter te ajudado aí nessa sua dúvida e obrigado pela pergunta. Um forte abraço. Vamos à próxima. Bom dia, professor Cubori. Me chamo Walter Fortuna, moro em São José dos Campos, São Paulo. Sou engenheiro eletricista de formação, pós-graduado em finanças, né? E um tema que eu gostaria de pedir aí a sua ajuda, né? Um esclarecimento de forma simples, né? Em termos de precificação, né? do valor de ação das empresas. Então é um tema que eu ainda tenho dúvidas, né? Eu gostaria de saber como que a gente chega no valor de cada ação, né? De cada fração de uma empresa, né? E também considerando como que é considerado, né? Dentro dessa avaliação a própria inflação do país, né? Que acaba consumindo aí parte do poder de capital e das riquezas aí de uma forma geral. Então, sou seu fã, já li tenho o livro Análise Fundamentalista, gosto muito, usei na minha pós-graduação e te agradeço aí por todo o conhecimento e compartilhamento conosco aí. Um grande abraço, até mais. Bem, Walter Fortuna, de São José dos Campos, já tem um nome aí atrelado ao nosso assunto aqui de economia e finanças. Vamos lá, Walter. No meu livro, inclusive, eu faço exatamente esse raciocínio, desde o início, como é que se avalia a empresa, faz o cálculo do valor da empresa, depois chega no valor da ação. O que na prática tem um curso meu que chama Investidor de Alta Performance, que eu faço esses valuations ali em real time, né, com os alunos ali, exatamente para chegar no valor dessas ações. Mas o raciocínio, teoricamente, é simples. Às vezes a pessoa ele fala que é simples assim. Eu acredito ser simples porque ele é intuitivo. É óbvio que você tem que ter todo um conhecimento teórico por trás para poder, né, desenvolver essa análise, tá? Mas a intuição ela é muito simples. Imagina a empresa tem 100 ações. Tem lá 100 mil reais de capital social. Você abriu a empresa e tem 100 sócios, cada sócio tem uma ação. Então,
Você tem 100 ações de R$1.000. Esse é o valor contábil. Só que o valor de um negócio não é o seu valor contábil. O valor de um negócio é o seu valor operacional. Tá? Que inclusive é uma frase que tem no meu livro também. O valor operacional tem que ser maior do que o valor patrimonial. Né? Do contrário, fecha a empresa. E esse raciocínio, apesar da frase parecer complexa, mas ela é muito simples. Você colocou 100 mil para abrir essa empresa, a empresa não pode valer 100 mil nem menos que isso, concorda? Senão você não colocaria nem abriria a empresa. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, você colocou 100 mil para abrir a empresa e o valor operacional dela tem que ser maior do que o valor patrimonial, que é 100 mil. Então você colocou 100 mil porque você acha que vai operar o negócio, né? Se for uma indústria, vai fabricar, vai vender, vai gerar receita, que aliada às despesas, você vai ter lucro. Então quando você fizer todo esse cálculo aí desse ciclo do seu negócio, ela não pode valer 100 mil, sei lá, vai valer 150 mil. Então, o valor operacional 150 mil é maior do que o valor patrimonial. Porque se você fizer tudo isso e a empresa valer 100 mil, para que você pôs 100 mil lá, né? Então, por isso que a frase, talvez as pessoas leiam essa frase no meu livro, fica confuso, mas a interpretação é simples. Né? O valor operacional de uma empresa tem que ser maior do que o seu valor patrimonial. Né? Do contrário, fecha a empresa e vai embora. Tá? Pega os 100 mil lá, põe no bolso de volta e vai embora. Você vai abrir um negócio de 100 mil para valer 100 mil. Então, qual que é o cálculo que a gente faz para chegar nesse valor operacional? Que é exatamente o valor da empresa, quando a gente faz o valuation. Eu vou avaliar toda essa operação, a consistência dessa geração de caixa. O que é a geração de caixa? Vendi, tive a receita, né, deduzir as despesas para operar o meu negócio. Depois eu vou considerar alavancagem, um monte de coisa, tá? Mas nesse curso eu faço tanto capital próprio de terceiros, que a gente usa o WACC, quanto faço só com o capital próprio, que é o CAPM. Mas na intuição é isso. Aí eu operei o negócio, gerei lucro, sei lá, gerei 10 mil de lucro no final do ano. Aí eu vou, e no ano que vem, quanto é que eu vou gerar? Vou fazer toda essa avaliação de novo. Não, no ano que vem eu vou gerar 15 mil. Né? Vai crescer um pouquinho meu negócio, vai gerar 15 mil. No outro ano eu vou conseguir manter, vai gerar 15 mil. E no outro vai gerar 20. E aí você vai fazer todo o seu cálculo, é isso? Vai trazer esse fluxo de caixa a valor presente pelo custo do capital. Né? O capital tem um custo, que na intuição é o custo de oportunidade. Novamente no exemplo, você colocou 100 mil lá. Tem um custo aquele 100 mil para você? Tem. Por quê? Porque é o custo de oportunidade. Você poderia colocar em outra coisa. Por que eu vou abrir uma empresa e colocar 100 mil para ganhar, sei lá, 20%? Se eu posso comprar ações de uma empresa com risco similar, até porque vai ser bem menor o risco. Mas eu posso abrir um outro negócio, sei lá, abrir uma loja de calçados. Coloquei 100 mil e o retorno esperado é 20%. O que eu coloquei aqui e o retorno para mim, o custo, eu tenho que olhar o custo de oportunidade. Porque eu poderia colocar aqui numa loja de bolsa e o retorno ser 30%. Então, quando você compara e fala, e o risco é similar. Tanto faz eu abrir uma loja de calçado ou uma loja de bolsa. A loja de bolsa dá um retorno de 30%? Dá. Então, o meu custo de oportunidade é os 30%. Eu só vou abrir uma loja de calçado se ela der os 30%. Por isso que a gente fala que é o retorno esperado do acionista. Então, você projeta todo esse fluxo de caixa, traz a valor presente por esse custo de capital, que nessa nossa intuição eu usei o custo de oportunidade, mas o custo de oportunidade em finanças é o custo de capital, que você calcula com o CAPM, com o WACC, que aqui no canal tem bastante assunto sobre isso. E no livro também, né, que você ensina a fazer isso. Então você trouxe o valor presente e chegou à conclusão, opa, a empresa vale 140 mil. O valor patrimonial é 100, né? Vale 140 mil. Legal, 140 mil. Eu tenho 100 ações, é só você dividir. 140 mil por 100 ações, antes a ação valia 1.000, agora vale 1.400. Então, como você acha o valor da ação, é só achar o valor da empresa e dividir pelo número de ações que ela tem no mercado. Tá joia? Espero ter te ajudado, Walter. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor Kubori. Aqui quem fala é Edson. Eu estou falando da cidade de Jaguaribe, interior do Ceará. Minha pergunta é bem simples e é sobre a Petrobras. Seria possível desvincular o preço do petróleo do dólar e ainda assim a empresa ter lucro? Pergunto isso porque em uma empresa normal, basta o faturamento total ser maior que os gastos e ela está tendo lucro no caso, né? Em relação à Petrobras, isso afeta diretamente o preço da gasolina. Então, é possível desvincular o preço do petróleo em relação ao dólar? E agradeço, professor, as incríveis aulas que o senhor deixa aí no YouTube. Tá? Eu estou aprendendo bastante. Valeu, obrigado. Bem, Edson de Jaguaribe, Ceará. Vamos lá, Edson. Tudo é possível, só que não faz sentido, tá? Eu vou te explicar. O petróleo é uma commodity. Né? O que é uma commodity? Tanto faz o petróleo. Se bem que tem vários tipos de qualidade de petróleo. Mas o petróleo é uma commodity, ou seja, ela é um produto comum no mundo inteiro e o preço dela é definido em dólar. Assim como é a soja, como é o milho, uma commodity. Então o que a gente diz que o que define a compra de uma commodity é o preço.
E aí eu já estou falando sobre o conceito de marketing, mas vamos focar aqui na sua pergunta. Então o preço da commodity é em dólar. A Petrobras pode vincular o seu petróleo do dólar? Até pode, mas não faz sentido, né? Até porque o dólar é uma moeda mais forte que a do real, que o real. E segundo, o Brasil, quando conclamaram lá a autossuficiência colocou só assim, ó, o Brasil produz a quantidade de petróleo que ele consome, só que o petróleo que o Brasil produz não é o que ele consome. Tá? O petróleo que o Brasil produz, ele exporta, e o petróleo que ele consome, ele importa. Porque a gente tem, digamos, um petróleo mais bruto, a gente exporta, e o petróleo que a gente utiliza, que a gente importa, é um petróleo refinado, né? Um petróleo já processado, que costuma ser mais caro. Então, se eu, empresa Petrobras, desvincular o meu produto do dólar, primeiro que eu não vou conseguir repor. Imagine, agora eu não quero mais vincular o dólar, vou vincular o real. Aí eu vendo gasolina, é óbvio que a gente compra em real, mas está sempre atrelado ao preço do dólar. Né? Por isso que você vê o preço no posto subindo. Né? Se o dólar valorizou em relação ao real, o preço da gasolina sobe. Por que está fazendo isso? Para eu conseguir repor o meu estoque. Esse é um conceito básico. Então, por isso que a gente vê agora quando o preço flutua bastante um posto de gasolina. Né? Às vezes está mais caro, algumas vezes cai um pouco, fica mais barato. Por quê? Quando o dólar oscila, o preço nosso aqui em reais no posto de gasolina oscila. Mas se eu desvincular totalmente, o que vai acontecer? Eu vou vender a gasolina aqui em reais, eu empresa, e eu desvinculei do dólar. Só que quando eu for recomprar a gasolina, eu vou ter que comprar em dólar. Então, se eu desatrelar o meu preço real do dólar, eu não vou conseguir repor o meu estoque, não vou conseguir comprar petróleo para vender de novo. Entendeu? O conceito de qualquer empresa, né? A empresa vende telefone celular e é tudo da Apple, né? Ou seja, em dólar, né? Vem lá de fora. Aí o que eu faço? Eu vendo aqui por R$5.000. Aí o dólar mudou, digamos que era 5 para 1, né? Custava lá $1.000, tem que custar R$5.000 aqui. Aí eu vendo por R$5.000. Falar, vou desvincular agora o preço do telefone do dólar. Vou vender só em reais. Continuo vendendo por R$5.000. Aí o dólar, digamos, vai para 7. Aí eu vendo ele aqui por 5 mil. Quando eu for comprar um novo iPhone para repor meu estoque para eu vender de novo, ele está custando, em relação ao real, né? Quando eu converter de novo, vai estar custando 7 mil. Então eu não posso continuar vendendo a 5 mil se ele está me custando 7. Eu estou fazendo um cálculo bruto aqui só para entender, né? Óbvio que tem custo, tem um monte de coisa, mas só para você entender. Então, o taxa de câmbio mudou para 7 para 1 agora, eu tenho que passar a vender meu iPhone por 7. Porque se eu vender por 5, eu vou tirar 2 mil da onde para comprar um novo para eu colocar na loja para vender. Então é a mesma coisa para qualquer produto. É a mesma coisa para o petróleo. Tá joia? Edson, espero ter te ajudado. Vamos à próxima. Bom dia, professor Cobori. Aqui quem fala é o Hugo. Sou de Brasília. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso que você faz. Quem sabe um dia eu ainda sonho em ver você como ministro da Economia ou da Fazenda. Agregar muito ao nosso país, mas enfim, a minha pergunta é, muito é falado do Brasil se tornar uma potência, investindo em coisas de valores agregados, né, produtos manufaturados que agregam valor, que aí vende melhor a produção, igual os Estados Unidos e a Europa fazem. E hoje o Brasil é uma potência agrária, muito refém dos preços das commodities, né? Que durante o governo Lula foi muito bom, já no governo Dilma foi ruim. Enfim, a minha dúvida, será que isso não é possível fazer isso dentro da própria agricultura? A gente agregar valor na produção agrária e também assim, e esse superávit criado durante esse período de bonança que as commodities estão no boom, a gente não poderia criar um fundo de estabilização? Se eu não me engano, o país, acho que a Suécia que fez isso também durante o boom do petróleo dos anos 70. Não seria talvez mais interessante fazer isso do que a gente tentar entrar no mercado, que é o mercado de alta tecnologia, que já é dominado e agora pela China, pelos big players, China, Estados Unidos e Europa? Muito obrigado aí, forte abraço. Bem, Hugo de Brasília, vou começar respondendo pelo final, porque o início eu acho que é um pouquinho mais complexo, eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo, tá, Hugo? O fundo de estabilização, na realidade, com esse objetivo que você falou, não vai adiantar nada, né? O fundo de estabilização, se a gente for imaginar, existe a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que ela faz um fundo, ela mantém um estoque das commodities aqui, até por segurança alimentar, eu falei sobre isso na pandemia. É porque se desse, digamos, de novo esse negócio da pandemia, começasse a ficar escasso o arroz no resto do mundo. Né? Na pandemia, os maiores produtores de arroz começaram a segurar o produto para não vender. Né? E aí o preço, óbvio, lei da oferta e procura, o preço dispara em dólar. E se eu, CONAB, né, tenho aqui um estoque de arroz que pelos próximos 6 meses, eu, teoricamente, governo, né, CONAB, posso começar a jogar esse arroz no mercado pelo mesmo preço que eu já tinha. Para manter, pelo menos por esse tempo, primeiro, a segurança alimentar e segundo, manter o preço do arroz no preço que estava. Né? E aí, desatrelando ele momentaneamente a esse desequilíbrio na cadeia de suprimentos mundial. Então, esse fundo de estabilização que você está dizendo seria mais ou menos com esse sentido, tá joia?
Agora, voltando então ao início da sua pergunta. Você está falando do Brasil, muita desvantagem, né? É uma potência agrícola e exporta muitas commodities agrícolas, o preço está atrelado ao dólar. E por que não, né? Produtos de valor agregado. Tem muito assunto aqui, eu vou tentar focar e simplificar nos pontos que eu acho mais importante. Tá ok, Hugo? Então vamos lá. Eu vou começar com um conceito de marketing, que eu já falei aqui também. O conceito de marketing, existe uma coisa que a gente chama de commodity e uma coisa que a gente chama de produtos diferenciação. Quando você olha em marketing, é commodity diferenciação. Então eu tenho uma commodity. Arroz, soja, milho, esses produtos agrícolas que você falou. Aquilo é uma commodity, porque ela tem o seu preço internacional em dólar, porque tanto faz você comprar arroz do Brasil ou comprar arroz da China. É arroz do mesmo jeito. É óbvio, vai ter uma diferença de qualidade, alguma coisa, mas é uma commodity, é arroz, soja, mesma coisa, milho. Então, no conceito de marketing, se você é uma empresa que vende commodity, tá, o que define a compra é o preço. Okay? Não adianta você, vou vender isso. No conceito de marketing a gente diz que você consegue diferenciar uma commodity também, né? Tem até um estudo de caso, o cara que conseguiu diferenciar o alface. Mas aí é o serviço que ele atrelou a isso, o atendimento que ele atrelou a isso. Vendia, entregava o alface já lavado, já na porção certa, já, né, para os restaurantes. Então ele conseguia vender mais caro. Mas ali é o seguinte, o produto é uma commodity, mas ele conseguiu agregar e diferenciar esse produto. Mas voltando aqui, o que define você vender ou não uma commodity é o preço. Né? Ou seja, o que define a compra de uma commodity é o preço. E o que define a compra de um produto diferenciado não é o preço, são outros fatores. Então, o que eu estou querendo dizer? Não adianta eu produzir um monte de arroz aqui e eu vou ter ganho de escala cada vez maior, porque o preço vai ser sempre o mesmo. E eu, de novo, pegar o iPhone, isso aqui é um produto que tem diferenciação. Eu posso cobrar, óbvio, com todos os estudos de mercado, um preço maior do que o meu concorrente, produz o mesmo telefone, teoricamente com as mesmas funcionalidades, e eu posso cobrar mais caro no meu, porque eu agreguei valor no meu produto. Eu agreguei, no caso aqui, tecnologia. É isso? E toda uma estratégia de marketing por trás, né? Desse negócio do conceito da conectividade da Apple, né? Do ambiente Apple, né? O iPhone fala com o Apple Watch, que fala com o MacBook, que fala com o iPad, que fala com a Apple TV. Então, tem uma diferenciação aí, tudo através aí da tecnologia. Tá ok? Então, põe na sua cabeça, o que define a compra de uma commodity é o preço. O que define a compra de um produto de diferenciação não é o preço. O preço está lá na 4ª escala de prioridade. Você, quanto empresa, você preferia ter uma empresa de commodity ou uma empresa com produto diferenciado? Com uma empresa com produto diferenciado, eu acredito. Né? Porque na commodity você vai ter que pedalar cada vez mais para você aumentar seu faturamento, já que você não consegue definir o preço dele. Então, de novo no conceito, se eu tenho uma empresa de commodity, eu não consigo definir o preço. Quem define o preço é o mercado. Se eu tenho um produto diferenciado, quem define o preço sou eu. Tá? Então, agora coloque esse conceito dentro das nações, dos países. Então, se eu sou um país que vendo commodity, eu não consigo definir o preço. Se eu sou um país que vendo produtos com valor agregado, principalmente de inovação tecnológica, eu defino o preço. Tá ok? Eu agrego mais valor. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem uma diferença muito grande. E eu até vou voltar, teve uma pergunta aqui sobre bloco econômico que vale a pena eu colocar esse acordo que o Brasil está tentando fazer com a União Europeia, que, sob o meu ponto de vista, é ruim. Justamente por isso, que ele mantém o Brasil como um produtor de commodity. Então, produção agrícola no Brasil não gera a mesma quantidade de empregos que uma produção industrial. Que também não gera uma produção industrial de produtos de commodity, também não gera a mesma quantidade e qualidade de emprego do que uma produção industrial na fronteira tecnológica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho uma indústria que fabrica caneco. Pode ser um caneco com um design mais bonito, né, com uma marca melhor, eu vou até conseguir dar uma diferenciação e vender um pouquinho mais caro. Mas eu não tenho inovação tecnológica agregada nesse produto. Então, entre vender, produzir arroz e produzir caneca, óbvio que eu estou imaginando aqui no exemplo um mercado do mesmo tamanho. Entre produzir arroz e produzir essa caneca, eu prefiro produzir essa caneca. Né? Eu, enquanto país, tá? Porque a minha produção agrícola não gera a mesma quantidade de emprego que gera a minha indústria de caneca. Quando eu falo da fronteira tecnológica, vou pegar o iPhone de novo. Se eu tiver uma indústria, eu prefiro produzir smartphones do que produzir caneca. Porque para produzir smartphones, vou gerar mais emprego e empregos de melhor qualidade. Então, só ilustrei aqui o que eu acabei de falar. Entre eu produzir
commodity agrícola e ter uma indústria, eu prefiro ter uma indústria, porque a indústria gera mais empregos do que a produção agrícola. Entre ter uma indústria de caneca e ter uma indústria na fronteira tecnológica que produz um produto com valor tecnológico agregado, eu prefiro ter uma indústria de valor tecnológico agregado porque ele gera mais empregos e empregos de melhor qualidade. E nessa mesma escala, os preços são diferentes. Na minha produção agrícola, é um preço que não sou eu que defino. A minha produção de caneca, se eu agregar essa diferenciação que eu te falei aqui, eu até defino o preço dele. Mas não vai ser muito longe de outras indústrias de canecas. Mas eu, de alguma forma, se eu agregar uma diferenciação aqui, eu consigo cobrar um preço um pouquinho melhor. Agora, se eu produzir um produto com inovação tecnológica, eu defino o preço. A Apple define o preço que ela quer vender isso aqui. O que ela é? É assim, já foi, aí a Amazon passa, e vai, depois uma outra empresa passa, como a maior empresa do mundo. Mas a Apple foi, durante muito tempo, a maior empresa do mundo, tá ok? Em valor de mercado. Então, vocês concordando comigo até aqui, agora joga isso do ponto de vista do país praticando a sua política econômica, visando exatamente o que todo governo precisa almejar? O bem-estar da população. Como eu almejo o bem-estar da população? Gerando atividade econômica, e atividade econômica que gera emprego, que dê emprego para toda a população. A maior dignidade que o ser humano pode ter é ele trabalhar e ter o seu salário, né? Não depender de ninguém, não ficar endividado, não passar fome. Então, se ele tiver um bom emprego e trabalhar, ele vai ter a sua dignidade e vai estar mais próximo ali do bem-estar que seria ideal. A gente nunca tem um bem-estar ideal, né? Mas a gente tem que sempre buscar isso. Então, sob o ponto de vista de política econômica do Estado, ele tem que buscar isso. E eu consigo almejar isso de uma forma melhor, mais sustentável e de mais longo prazo se eu tiver indústrias na fronteira tecnológica. Tá? Não sei se eu estou sendo bem claro. Então, quando eu fico privilegiando o meu setor agrícola, que é importante ele ter uma representatividade, só que a indústria de commodities é uma indústria, digamos assim, concentradora de renda. Tá ok? O Brasil é um dos líderes, né, em venda de produtos agrícolas, de commodities agrícolas, gera muito dinheiro, mas esse dinheiro fica na mão de menos pessoas. Se eu tivesse aqui várias indústrias com perfil de indústrias high-tech, né, com inovações tecnológicas, eu ia trazer, primeiro, muito mais dinheiro, porque o meu produto vale mais, e segundo, esse dinheiro estaria melhor distribuído. Não diria que é o ideal, mas o engenheiro eletrônico que está lá nessa empresa, não é isso? O desenvolvedor lá do software, né? Os cientistas que estão nessa empresa. Eu trabalhei na Xerox, a Xerox durante muito tempo teve o maior laboratório, né, de inovação tecnológica do mundo, que é o Xerox PARC, né, que é o Palo Alto Research Center. Tinha mais de 500 cientistas lá em determinado momento, né? Então você imagina a quantidade de empregos que a Xerox, né, é uma empresa americana, gerava para a sua população, não é isso? Então, eu estou aqui privilegiando uma indústria que gera divisas para o país, sem dúvida nenhuma, mas essa divisa fica na mão de menos pessoas, tá ok? Então, digamos assim, é um setor concentrador de renda. Okay? Quanto mais eu caminho para o outro lado, eu tenho setores que distribuem renda melhor. Não que não vá concentrar, né? O dono da Apple, os acionistas da Apple, está concentrado muito dinheiro na mão deles, mas eles geram muito mais emprego, pagam melhor e empregos de muito mais qualidade. Então eles conseguem pelo menos distribuir um pouquinho do sucesso dessa empresa para mais pessoas. E aí, voltando aqui no nosso caso da commodity agrícola, qual emprego que o setor agrícola gera de qualidade? Um engenheiro agrônomo, né? Técnicos agrícolas, só que em muito pequena quantidade, não é isso? Você tem uma fazenda enorme lá, você não precisa de tantos engenheiros agrônomos. Você vai precisar de, se você quiser, você pode ter só um engenheiro agrônomo, não é isso? Ah, mas a empresa cresceu demais, vou ter 2. Você não gera, não tem escala para você gerar mão de obra. Tem as colheitadeiras, né, as máquinas, os implementos agrícolas, tudo que faz tudo sozinho. Só precisa do motorista lá dessa máquina agrícola. Quem ganha dinheiro, apesar do Brasil ser um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, quem ganha dinheiro de verdade com esse setor agrícola não é o Brasil. Ele ganha muito dinheiro, ganha. Só que quem ganha dinheiro aqui é exatamente a outra ponta. É quem está fornecendo produtos de tecnologia, de inovação tecnológica para o setor agrícola brasileiro. Tá ok? Então é como se a gente fosse uma grande fazenda.
A gente tem terra, produz muito, mas quem está ganhando dinheiro aqui é quem vende trator para a gente, quem vende colheitadeira, quem vende fertilizante, não é isso? E essas empresas, nenhuma. Tem empresas brasileiras, mas as maiores empresas do mundo não são brasileiras. Você tem lá John Deere, você tem a New Holland, né? Estou falando de empresas agrícolas. Então, na parte de fertilizantes, tem e sementes, tem a Syngenta, tem a BASF, e você vê que são todas empresas que não são brasileiras. Só que elas que fornecem esses produtos para o Brasil utilizar na nossa produção agrícola. Então, o nosso setor agrícola produz muito pouco emprego e mão de obra muito menos qualificada do que quem vive desse setor vendendo as máquinas para nós, as tecnologias agrícolas, fertilizantes, sementes, esse tipo de coisa, tá? Lá, inclusive são de países pequenos, Holanda, óbvio, tem muito nos Estados Unidos, tem muito na Europa, que vendem esse negócio e a mão de obra qualificada está lá, não está aqui. Okay? Então eles produzem produtos na fronteira tecnológica, geram mais empregos e empregos de melhor qualidade. Nós ganhamos muito dinheiro com o nosso setor agrícola, só que a gente gera pouco emprego e emprego de menor qualidade. Okay? Então isso é uma preocupação que a gente tem que ter. E aí uma decepção, né, na nossa política econômica é que o econômico do governo comemorou esse acordo do Mercosul com a União Europeia, por isso que eu ia voltar lá no assunto do Mercosul. Só que o Mercosul está fazendo um acordo com a União Europeia que vai prestigiar para nós aqui o nosso setor agrícola. Então a gente tem esse interesse, meu setor agrícola aqui precisa desse acordo porque vai ficar melhor para nós vendermos os nossos produtos agrícolas na União Europeia. Então para nós ok. E para a União Europeia está falando assim, para nós é legal porque vai ser melhor a gente vender os nossos produtos industrializados para o Brasil. E aí esse acordo está mais ou menos com essa configuração. Para quem que você acha que é melhor o acordo? O Brasil, que vai melhorar a exportação de produto agrícola, ou para a União Europeia, que vai melhorar a exportação de produtos manufaturados para o Brasil? Pelo que eu expliquei aqui, dá para você imaginar, não é isso? Eu vou estar privilegiando eu aumentar as minhas divisas que eu vou trazer com o setor agrícola. E é óbvio, se o meu setor agrícola crescer, o setor agrícola deles cresce também, mas fornecendo produtos para nós aqui de valor agregado, e a gente produzindo, mandando commodity para o resto do mundo, para a Europa, não é isso? E ao mesmo tempo que eu abro o mercado e torno vantajoso para eles enviar produtos manufaturados para o Brasil, o que vai acontecer com a minha indústria? Vai começar a sofrer uma concorrência que não existia, uma concorrência muito mais forte, e a tendência é que a nossa indústria piore cada vez mais, tá? Então, tudo isso você tem que colocar na balança, né? Você tem que... Política econômica não é feito no soluço, né? Vamos fazer isso, vamos fazer... Você tem que ter uma análise, um planejamento de médio e longo prazo muito melhor, muito mais assertivo para o país. Não pode ser fazer as coisas sem plano. Essa é a minha, como sempre, a minha opinião, né? Pode ser que as pessoas discordem de mim, mas eu tenho um certo embasamento para acreditar na minha opinião, tá ok? Digam aí nos comentários se vocês concordam ou não. Tá joia? Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori. Aqui fala com você é o André Amaral, aqui da Inglaterra. A minha pergunta é sobre a reforma tributária, mais especificamente sobre os fundos imobiliários. Aquilo que a priori era apenas uma simplificação do sistema tributário vigente, me parece não ser bem isso. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho mais sobre esse projeto que será discutido no Congresso em breve. Obrigado, um grande abraço, parabéns pelo conteúdo. Bem, André Amaral, da Inglaterra. O podcast passado teve alguém daí também de Londres. Vamos lá, André. Inclusive o vídeo do canal de quarta, né, dessa semana, foi sobre isso, né, a tributação dos fundos imobiliários. O projeto original que o governo enviou para o Congresso estava previsto tirar essa isenção de imposto de renda que tinha a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários. Que a distribuição de dividendos do fundo imobiliário atualmente é isento de imposto de renda. E a proposta original que o governo enviou para o Congresso era tirar essa isenção. E a gente passaria, né, quem é cotista de fundo imobiliário, passaria a pagar 15% de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos, de rendimentos, né, do fundo imobiliário. A alteração que o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, né, o deputado Celso Sabino, ele tirou esse item da reforma, ou seja, vai manter pela proposta, né, do Congresso, isso óbvio já foi negociado com a equipe econômica, deve manter essa isenção nos fundos imobiliários. E aí nesse vídeo do canal eu explico os motivos que é bom, né? Esse funding do fundo imobiliário, que as pessoas físicas tenham acesso a esse tipo de investimento, que isso ajuda a fomentar o mercado imobiliário, o mercado de construção civil, e isso é bom
para o país, né? Do ponto de vista da geração de renda, geração de empregos. Então lá está bem explicadinho isso aí e, novamente, deve ser aprovado a reforma tributária mantendo essa isenção, tá? Até porque o relator tirou e já negociou isso com a equipe econômica do governo. E parece que isso já é um ponto pacífico. Tá joia? Espero ter te ajudado, André. Forte abraço. Vamos à próxima. Professor Cobori, aqui quem fala é Maurício, de São José dos Campos. Primeiramente, parabéns pelo seu canal, excelente qualidade. E a minha pergunta para você é: o que o senhor faria de diferente no governo, né? Uma vez que você comentou aqui nos podcasts passados, que você tinha uma boa expectativa do governo, né, da equipe econômica, mas você acabou se decepcionando, né? Então, minha pergunta é: o que o governo está fazendo de errado e o que você faria diferente, né? E também como faria, tá bom? Obrigado. Bem, Maurício de São José dos Campos. Vamos lá, críticas, né? O pessoal gosta das críticas. Como eu disse, assim, a equipe econômica eu admiro, né? Talvez você está falando, ele admirava. Talvez. Deixa eu explicar o porquê, né? Tudo tem que ter um fundamento. Primeiro que eu conheço, uma boa parte da equipe econômica são meus amigos, conhecidos, né? O secretário de Política Econômica, o que saiu, o Valderi, que saiu, era secretário de Fazenda, todos eram professores junto comigo no IBMEC, né? Apesar do Adolfo Saxida ele ter sido muito mais tempo coordenador de economia da Universidade Católica de Brasília, mas ele chegou a dar aula no IBMEC. E eu conheci ele desde a época da Católica, tá? Quando eu comecei a fazer um mestrado de economia lá e desistia, e eu acabei virando amigo dele, a gente sempre se encontrava aí nos cafés da vida. E o próprio Paulo Guedes, que é o fundador do IBMEC. Então eu tinha essa ligação, essa admiração, porque eu sei como eles, economicamente, como eles pensam. Só que antes desse governo assumir, muitos de vocês devem ter a mesma sensação que eu, é como se, para ter essa alternância, né, do poder do Partido dos Trabalhadores, a gente caminhou para o outro lado com um pensamento um pouco econômico, um pouco mais liberal, e todo mundo estava alinhado. Eu estava alinhado com pensamentos pessoal. Só que parece que depois que o governo entrou, o pessoal meio que foi para o outro extremo, né? Assim, extremamente extremado. Então, acabou se distanciando de um pouquinho do que eu acredito. Tá? Essa é a minha visão. Mas, novamente, eu conheço as pessoas, sei como eles pensam. O que está errado, principalmente na cabeça do Paulo Guedes, né, que é a minha crítica, o liberalismo do Paulo Guedes está ultrapassado. É um liberalismo à lá década de 90, né? Década de 80, 90, lá Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que eu também sempre admirei e tal, só que o mundo evolui, né? As coisas evoluem. Naquela época e muitos anos depois eu continuei sendo um admirador daquele pensamento conservador e liberal em economia, né? Esse tipo de coisa. Só que o mundo mudou, as coisas mudam, os pensamentos mudam, a vida real, o mundo real te prova muita coisa que você estava errado, né? É assim que as coisas acontecem. Você continua evoluindo, lendo, vendo outros pontos de vista e você acaba, de repente, não acreditando mais que aquela seria a solução. Esse é o meu caso, tá, Maurício? Meu caso é esse. Eu continuei, acho que até quando eu estava muito na ativa, né, eu tinha 3 empresas, eu dava aula, então eu não tinha muito tempo, concorda? Para me dedicar a, digamos assim, a parte intelectual. O pouco tempo que sobrava eu lia aquilo que tinha muito a ver com o que eu fazia na época ou com o pensamento que eu tinha na época. Então passei durante muito tempo, primeiro, pela atividade com pouco tempo para ler, e aquele pouco tempo que tinha para ler eu lia só pensamentos alinhados ao meu, de liberais. E depois que eu dei essa desacelerada, né, que eu vim aqui, comecei nessa aventura para não parar de trabalhar totalmente, comecei a gravar esses vídeos e criei o canal, tal, me afastei da gestão, pelo menos das empresas, continuo no conselho de algumas das empresas, não só que eu invisto, como eu fui fundador, parei de dar aula presencialmente, então agora eu tenho mais tempo, né? E esse tempo a mais que eu tenho, eu estou lendo de tudo, muito mais coisas, né? Eu nunca fui uma pessoa radical. Sempre que eu vejo alguém que eu respeite intelectualmente, com uma posição contrária à minha, eu não simplesmente fico refutando, que é muito moda agora, né? Você radicaliza e fica refutando. Não, eu falo, pô, o cara é inteligente, eu respeito esse cara. Por que ele pensa diferente de mim? Aí eu vou lá e começo a estudar o pensamento dele. E aí algumas coisas eu concordo, outras coisas eu discordo, e é assim que funciona, não é isso? Então eu tenho lido muito mais
até sob o ponto de vista econômico, filosófico, muita coisa, muito mais que eu não lia antes, que eu não tinha muito tempo e não dava muita atenção, e tenho lido. E no conjunto de tudo que eu aprendi, que eu aprendo, e que eu, como eu sou um cara do mercado e eu vivo diariamente, vivi durante muito tempo diariamente no mercado, eu tenho pelo menos uma intuição do que realmente está só no livro e funciona e o que está no livro e não funciona. Então essa vivência me deu essa experiência e talvez essa humildade, né, de falar, puxa, eu estava errado, aquele pensamento ali ficou 20 anos aí tentando ser implementado e não funcionou por isso. Talvez aqueles que eu criticava lá no passado tenham um pensamento hoje muito mais alinhado que funciona. E quando eu estou falando tudo isso, gente, eu estou falando sobre um ponto de vista também como pessoa, né? Porque quando você está na ativa, eu sempre fui do mercado, primeiro como executivo de uma multinacional, depois do mercado financeiro. Então, você acaba até um pouco egoísta sobre a forma de pensar, né? O que é que dá certo aqui? Você quer saber o que dá certo para você, onde você está, para a empresa que você tem. E depois que eu me afastei, você começa a ver muito mais, tá, esse negócio dava certo lá para mim, então é empresa, mas dá certo para os outros, dá certo para as outras empresas, dá certo para as outras pessoas. Isso dava certo para profissional que eu era, né, com a formação que eu tenho, com a qualificação que eu tenho. Esse era um modelo ideal de economia, de mercado. Isso me privilegiava, eu era um privilegiado. Tá, mas agora olhando, né, digamos de fora, isso também ajuda todo mundo, ajuda a sociedade como um todo, não é isso? É um modelo que inclui mais pessoas no sucesso? Ou é um modelo que mantém as mesmas pessoas no sucesso e relega o restante ao fracasso? Então, a gente começa a ter esse tipo de questionamento, de auto-questionamento, tá? Então, hoje eu acredito em modelos totalmente diferentes que, no conjunto da sociedade, são mais benéficos, né? Então, tem uma coisa, gente, que a gente olha e até sob o ponto de vista de notícia, de artigos, eu também evito ficar lendo só uma coisa, porque principalmente a gente que é do mercado financeiro, né? Quando você lê a imprensa, publicações, artigos, livros, revistas, tem sempre esse ser que chama mercado. Tudo, isso aqui é bom para o mercado, isso aqui é bom para isso, é bom para aquilo, a bolsa subiu, a bolsa... Aí você começa a acreditar que o mundo é aquilo. Mas isso é bom para o mercado, mas quem que é o mercado? Então, eu tenho vários vídeos que eu comecei a gravar sobre desigualdade, né? Concentração de riqueza, pobreza, esse tipo de coisa. E aí eu vejo pessoas falando coisas sem sentido porque elas só repetem. E eu começo a olhar assim, o que é o mercado? Que a bolsa subiu, tá, mas quantas pessoas se dão bem quando a bolsa sobe? Nós temos 220 milhões de habitantes, né? Quantos desses 220 milhões são realmente beneficiados quando a bolsa sobe? Então, assim, para a grande maioria da população, isso é uma coisa do outro mundo. O cara fica vendo Jornal Nacional, bolsa subiu, bolsa caiu, para ele não faz a menor diferença. Então a gente tem que começar a pensar o que é que faz diferença para a maioria das pessoas. Tá ok? Um país de sucesso, um país que tem até um crescimento econômico sustentável, é um país que consegue incluir a maior parte da sua população no sucesso. E não uma pequena parte no sucesso e o resto relegado ao fracasso. Quando você pega os melhores países em índice de desenvolvimento humano, em qualidade de vida, você vai ver que são países que fazem isso. Pega Noruega, Dinamarca, Japão. Você vê que são países que eu morei no Japão 2 anos. Né? Lá 95% da população é classe média. Então, assim, é um país que distribui melhor riqueza. Eu trabalhava como operário numa fábrica da Mitsubishi, ou seja, eu era peão. Trabalhei 2 anos como operário. O meu salário era exatamente o mesmo e talvez até maior do que o cara que trabalhava de terno e gravata na empresa, que era do escritório, que era formado, sei lá, que era contador, administrador de empresa. Então, lá no Japão tinha esse negócio das pessoas ser mais ou menos igual. Eu custei a acostumar com isso, tá? Nas primeiras, até contando aqui, nas primeiras vezes que eu fui no restaurante, eu ia em casa, né, tomava banho, tirava aquela roupa da fábrica, tomava banho, chegava no restaurante cheirosinho e tal. Aí quando eu olhava pro lado, estavam os japoneses que trabalhavam na fábrica, na mesma, né, como operário, tá todo lá, sujo de graxa, no mesmo restaurante que tá todo mundo comendo e ninguém é discriminado. Depois se acostuma com isso. Então, assim, a gente tem que evoluir muito. A gente está muito atrasado ainda. E o país só evolui, né, quando as pessoas que têm acesso à educação, têm acesso, têm mais capacidade intelectual, têm mais poder de formação de opinião, esse tipo de coisa, começarem a olhar a sociedade, o país,
o mercado como um todo dessa forma, tá? Essa é a minha opinião. Tá ok? E então é isso que eu discordo, né? Essa atual equipe econômica está nesse liberalismo lá dos anos 80, 90. É muito pouco evoluído e eu tenho achado o Paulo Guedes muito falastrão, cara, sinceramente. Tá joia? Espero ter te ajudado, meu amigo. Novamente, gente, é uma opinião pessoal, tá? É uma opinião minha, com uma experiência que eu tenho, com a minha vivência. As pessoas podem pensar diferente, tá? Então, se você pensa diferente, coloque aqui no comentário, óbvio, de forma educada, né? Não adianta ficar vociferando um monte de besteira sem embasar o que você está falando. Tá ok? Espero ter ajudado. Um forte abraço. Vamos lá agora, perguntas em texto. Professor, meu nome é Daniel Matos e escrevo diretamente do Algarve, Portugal. O Nubank não cobra taxa dos clientes. Esse tipo de prática pode ser considerada umbrella effect. O negócio está ficando sofisticado aqui. Existe sempre um milionário com bolsos fundos para colocar dinheiro no banco que, por sinal, não precisa dar lucro, uma vez que há sempre alguém mantendo artificialmente o banco vivo. Efetivamente, esse processo resulta na transferência e concentração de clientes no banco, né? Transferência e concentração no banco. E ainda na consequente monopolização do mercado no longo prazo, já que na prática ninguém gosta de pagar taxas bancárias e vão sempre procurar o menor custo. No final do dia, com o mercado monopolizado e sem concorrência, quem perderá é o cliente. O que o professor pensa a respeito desta tese não é caso de umbrella effect e falta de regulamentação? Obrigado mais uma vez por sempre compartilhar os seus conhecimentos e sagacidade com a sociedade civil. Forte abraço, bom trabalho. Ô Daniel, do Algarve, Portugal, obrigado pela participação aí. Tinha um amigo meu que é daí, do Algarve, é português, né? Aí do Algarve de Portugal, ele jogava golfe aqui em Brasília com a gente. E você mostrava as fotos aí, né? Belíssimos campos de golfe aí no Algarve. Quem sabe um dia, né? Eu conheço Portugal, mas nunca fui com esse objetivo, né? Então, de lazer, assim. Vamos lá, vamos por partes aqui, tá? Nubank não cobra a taxa dos clientes. Esse tipo de prática pode ser considerado um umbrella effect. Umbrella effect, se eu traduzir para vocês, é o efeito guarda-chuva, tá? Não. Já respondendo, Daniel, não. Por quê? Umbrella effect é o seguinte. Eu tenho um cartel. Geralmente o cartel não pega todo o setor, né? Até porque, se você lê as teses, esse tipo de coisa, é muito difícil o cartel ter todas as empresas do setor dentro do cartel. Por um simples motivo. As empresas grandes não vão querer as empresas menores no cartel. Porque não faz sentido e, segundo, fica mais difícil deles manter o segredo do cartel, não é isso? E mais difícil de tomar decisão. Você ter 50 membros no cartel ou ter 10 membros, né? E a tomada de decisão é mais difícil. Quando você inclui todo mundo, você corre o risco de alguém chegar a denunciar o seu cartel, né? Então, os estudos mostram que os cartéis, eles não têm o mercado, o setor como um todo. Eles são geralmente as empresas maiores, tá? Então, eu tenho um cartel, formo um cartel aqui, 3, 4, 5 empresas, e o cartel é formado para quê? Para você definir o preço. O mercado cartelizado é isso. Aí eu ia vender, sei lá, gasolina por R$5 o litro, eu defino aqui no cartel, as reuniões em secreto, falo assim, ó, vamos vender por R$6. Eles tabelam lá, todo mundo começa a vender por R$6. E aí pode não ter todos os postos da cidade, mas os principais postos que você passa, sempre vai ter gente abastecendo mais caro, R$6, tá? O efeito guarda-chuva, que é um umbrella effect, é de quem está fora do cartel. Então eu sou aquele postozinho que ficou fora. Eu ia vender minha gasolina por 5, que é o preço normal. Como o cartel está vendendo por 6, eu posso vender a 5,50. Eu vou estar ainda mais barato que ele, só que eu vou estar mais caro do que eu venderia. Então, por que chama umbrella effect? Porque eu fico protegido pelo guarda-chuva do cartel, tá? Então, o cartel forma um guarda-chuva de preços aqui e eu fico protegido por ele. Isso me permite aumentar o meu preço também, tá? Então, existem muitos estudos no mercado de concentração, de ato concorrencial, de cartel. O meu amigo agora, que era superintendente do CAD, virou presidente do CAD, né? Então, ele é um especialista nisso, tá? Nesses estudos, nesse tipo de coisa. Então, esse tipo de prática de cartel cria o umbrella effect e acaba prejudicando o mercado como um todo. Porque eu, cliente, poderia comprar gasolina a 5, aí eu fico sem a opção do 5. Eu vou ter que comprar 5,50 nos postos menores que não estão no cartel ou a R$6 nos postos maiores que estão cartelizados. Então o efeito umbrella é isso, tá? No caso do Nubank, não é efeito umbrella. Por quê? Porque você está dizendo que ele não cobra taxas. A taxa dele está zerada, não é efeito umbrella. Tá? Que seria, talvez, você poderia encaixar aqui num dumping, né? Só que dumping são as empresas grandes, é o inverso, né?
Imagina o seguinte, o Nubank, para se manter, ele cobra a tarifa. Aí vem o Itaú, o Bradesco e o Santander fala assim, cara, esse Nubank pode crescer. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar toda a tarifa nossa, vamos zerar e vamos quebrar esse cara aí. Tá ok? Isso é dumping, né? Aí ele zera, agora não cobra mais tarifa, todo mundo vai querer ficar no Itaú, Bradesco ou Santander e o Nubank vai quebrar. Então aqui é o inverso, né? É o inverso, tá? Os grandes bancos cobram tarifa e o Nubank não cobra tarifa. Então não tem umbrella effect, tá? Umbrella effect é nesse caso do que eu te falei. Aí você botou, existe sempre uns milionários com bolsos, fundos para colocar dinheiro no banco, e por sinal não precisa dar lucro, uma vez que está sempre alguém mantendo artificialmente o banco vivo. Não, esse tipo de negócio é assim mesmo, tá, Daniel? Eu já expliquei aqui, até porque eu invisto, né, em startup, eu tenho 3 startups. Então é o seguinte, as startups, o Nubank era uma startup lá no início, ela começa tendo só despesa, concorda? Eu estou começando uma empresa do zero, com uma inovação tecnológica, no caso do Nubank, né, uma fintech, com tecnologia, você faz tudo pelo celular, tudo mais simples. Então ela começa sem receita, sem cliente, e com uma despesa alta até. Primeiro, não só as despesas operacionais normais de qualquer empresa, não é isso? Então ela começa tendo só despesas e não tem receita. Então ela começa sempre no vermelho, ok? Qual que é a lógica desses negócios? Ela precisa de injeção de dinheiro desses investidores, desses fundos, né? No início lá o Seed Money, depois o Angel Invest, não é isso? Depois os Venture Capitals, talvez lá na frente um Private Equity, né? Geralmente o Private Equity ele entra quando a empresa já dá lucro. Mas você pega essa fase inicial, tem os tipos de investidores que põem dinheiro porque ele está vendo o quanto esse negócio vai gerar lucro lá na frente. Ok? Lembra que o valor de uma empresa é a sua capacidade de gerar lucro no futuro? Então ele vê, imagina o gráfico, né? Ele vê o gráfico das despesas alta aqui e a receita baixinha, que às vezes zerada, né? Está até no eixo aqui. E as despesas, conforme a empresa vai crescendo, a despesa tem que crescer. E a empresa geralmente aqui sem receita. Aí o negócio dela começa a vingar, começa a entrar cliente e tal, ela não cobra taxa, então não vai ter receita, mas ela começa a vender outros tipos de produtos. Aí o gráfico da despesa continua, exponencial subindo, e o da receita começa a dar uma descoladinha aqui, começa... Qual que é a estratégia da empresa? Lá na frente, essa linha da receita vai cruzar para cima da despesa e ela vai passar a dar lucro. Quando ela encosta, é o que a gente chama de break-even, quando ela passa, ela começa a dar lucro. Nessa fase que ela está dando prejuízo, que esses investidores estão colocando dinheiro, não estão rasgando dinheiro, estão colocando dinheiro porque eles estão olhando a parte quando ela começar a dar lucro. Então, quando ela passar do break-even e começar a dar lucro, muito provavelmente ela já vai estar grande, tá ok? Se a inovação tecnológica dela for realmente de ponta, e no caso do Nubank vale, né, bilhões, 30, 50 bilhões, por quê? E o Warren Buffett pôs 500 milhões de dólares lá, não está queimando dinheiro, né, não está rasgando dinheiro. Então, ele está vendo o seguinte, vai ter lucro, vai ter uma base gigantesca de cliente, e aí ele vai começar a vender os produtos para essa base de cliente e gerar muito mais receita. Então, quem está colocando dinheiro aqui, está mantendo ele vivo porque está querendo ele vivo lá no futuro. Essa é a lógica, tá ok? Vamos lá. Efetivamente, esse processo resulta na transferência de concentração de clientes do banco e ainda na consequente monopolização do mercado a longo prazo, já que na prática ninguém gosta de pagar taxas bancárias e vão sempre procurar o menor custo. Se Deus quiser, já pensou se o Itaú, o Bradesco, o Santander começar a fazer igual no Nubank, parar de cobrar as taxas, vai ficar bom, né? No final do dia, com o mercado monopolizado e sem concorrência, quem perderá é o cliente. Não vai estar monopolizado. Não acredito nisso. Se for um monopólio que o cara te dá as coisas de graça, não tem problema nenhum, tá, Daniel? É pela evolução do seu raciocínio aqui, tá? O que o professor pensa a respeito dessa tese não é um caso de umbrella effect? Não, né? E falta de regulamentação também não. Seria, assim, você não cobrar nada, zerar a sua taxa, como o Nubank zera, é só naquele caso que eu te falei de dumping, né? Se fosse o inverso, o Nubank entra pequeno, começa a cobrar uma tarifa lá de transferência, de DOC, né? Começa a cobrar umas tarifas ali. Aí os 3 grandão do mercado olham e falam, esse cara pode crescer, vai nos ameaçar, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar ele, vamos. Aí todo mundo corta as taxas, agora a nossa taxa é 0. Aí ele faz isso para quê? Para quebrar ele. Aí isso é uma prática ilegal. No caso do Nubank, não. Tá joia? Espero ter te ajudado, Daniel. Sucesso aí no Algarve, Portugal. Vamos lá, nossa pátria irmã, né? Olá, professor Cobori. Parabéns pelo trabalho. Aqui é o Roberto de Brasília. Gostaria de entender a seguinte questão. Como a bonificação altera a posição de todos os acionistas na mesma proporção? Qual a razão de ser considerada como provento? Seu efeito não é semelhante ao desdobramento? Não. Vamos lá, Roberto, aqui de Brasília.
Bonificação é o seguinte, bonificação em ações que o Roberto está falando, tá? Imagina aqui, você abriu a empresa, R$100 mil. Dando sempre esses números pequenos embaixo para entender o raciocínio. Então, eu abri a empresa com R$100 mil. Tenho lá 100 acionistas, cada um pôs R$1.000. Cada um tem uma ação. R$100 mil, 100 ações, cada ação vale 1.000, cada acionista tem uma ação. Aí minha empresa começa a operar, tal, gerar lucro, não sei o quê. E aí, nenhuma empresa distribui 100% do lucro, porque como ela está numa fase de crescimento, o que ela faz? Ela retém uma parte do lucro, reinveste, e uma parte ela distribui. Não é isso? No mínimo lá, 25%, né? Pela lei. Então imagina, ela distribui 25%, retém 75%, reinveste na empresa. A empresa vai fazendo. Aí, geralmente, as empresas grandes fazem isso. Em algum momento, ela ou não investe naquele projeto, ou está investindo num projeto e aborta aquele investimento. Aí, o que faz? Esse dinheiro fica lá, contabilizado. Lá no início estava o seu 100 mil, capital social. E aí, quando ela vai retendo lucro, tem lá reserva de lucros. E aí, aquele reserva de lucro é onde ele reinveste na empresa. Aí, não vai reinvestir tudo, um ano não reinveste tudo, outro ano deixa um pouquinho para depois, no outro ano desiste de um projeto, acha que o projeto ficou inviável e aquele dinheiro vai se acumulando ali na reserva de lucros. Aí você imagina o nosso exemplo, vai chegar um momento que aquela reserva de lucro vai ter 100 mil no capital social e 100 mil em reserva de lucros. E aí a empresa chega à conclusão seguinte, cara, eu não vou usar esses 100 mil, não faz sentido eu segurar esses 100 mil aqui. O que eu faço? Eu incorporo os 100 mil no capital social e emito mais 100 ações. Então eu tinha 100 mil de capital social, 100 mil de reserva de lucros. Eu incorporo esses 100 mil de reserva de lucros no capital social, meu capital social passa a ser 200 mil reais, e agora eu emito mais 100 ações de R$1.000. De quem é essa ação? Do acionista. Não é isso? Tanto faz estar no capital social ou na reserva de lucro. Só que quando eu incorporo ao capital social, eu preciso refletir isso nas ações. Tá? Então eu emito mais 100 ações e dou mais uma ação para cada um, nessa proporção. Tá? Eu falei que são 100 acionistas com uma ação cada, eu incorporo e dou mais uma ação para cada acionista. Isso chama bonificação em ações. É assim que se faz a bonificação em ações. Então, não é um desdobramento, você não está desdobrando as ações. Desdobrar é se não acontecesse nada, eu falasse, agora, em vez de ter 100 ações de 1.000, eu vou ter agora 200 ações de R$500. Isso é desdobramento. Bonificação, não. Eu emito mais ações e entrego para os acionistas. Por isso chama bonificação e você ganhou, porque aquele dinheiro, teoricamente, é seu, mas está em reserva de lucro. Quando ele é incorporado no capital social, aí ele efetivamente passa a ser seu, como acionista da empresa. Tá ok, Roberto? Espero ter te ajudado aí. Vamos lá? Estou desenvolvendo meu TCC e gostaria de uma contribuição do senhor respondendo uma simples pergunta. Qual a sua opinião sobre como o assunto de investimentos financeiros é tratado nas mídias sociais? O senhor acha que a maioria dos canais que tratam do assunto de investimentos tratam de assunto com seriedade? Existem pessoas que vendem ilusões? Se o senhor pudesse responder, ficarei muito grato. Kevin, de Minas Gerais. Vamos lá, Kevin. É o seguinte. O que eu acho? Vou ser sincero, tá? Tem muita gente vendendo ilusão? Tem. Tem muita gente vendendo ilusão. Que ganhar dinheiro é fácil, que é só você pegar o celular e ficar olhando o gráfico, operar um gráfico aqui, você compra um tênis, depois você vai lá e opera o gráfico e toma um café da manhã. Não é assim, tá? Isso é ilusão. Isso é mentira. Mas é um marketing que vende, né? É um marketing impactante que vende. Por isso que o cara faz esse tipo de marketing. Mas se acredita, se fosse fácil assim, não existia pobre, né? Todo mundo ganhava dinheiro no mercado fazendo isso. Isso, na realidade, não dá certo. Pelos mais de 30 anos que eu tenho de mercado financeiro, pode ter certeza que não dá certo. É a grande armadilha que vai dar certo no início, para quem faz. Passa lá um mês ganhando, 2, 3, 6 meses ganhando. Aí ele começa a achar que é fácil, que ele é o gênio das finanças, gênio do mercado. E aí o mercado vai tomar tudo de volta dele. Tá? É isso que acontece. Agora tem pessoas mais sérias falando sobre investimentos financeiros nas mídias sociais. Mas vocês têm que ter cuidado que a grande maioria, são pessoas que estão vendo isso como uma estratégia de mídia social. Então o que é o mundo hoje atual é isso. Então o cara quer pegar um nicho. Sobre o que eu vou falar? Vou falar sobre maquiagem. Vou falar sobre compra de imóveis. Vou falar sobre... Cada um vai escolher um nicho. Aí o cara vou falar sobre finanças, investimentos financeiros, que é um nicho que dá para você ganhar dinheiro se você falar sobre isso, é óbvio, mesmo que seja da forma correta, mas você tem uma escala aí de você ficar muito popular. Então você tem que tomar cuidado, tem muita gente que entra sem conhecer nada, ou seja, não tem uma bagagem. Ele começou agora, é uma estratégia de mídia social. O cara começou agora, não sabe nem o que é bolsa de valores, não sabe o que é investimento, não sabe nada. Aí ele monta uma estratégia, cria as mídias sociais dele como se ele fosse um expert em investimentos. E aí, gente, conteúdo qualquer um repete, concorda? Você pesquisa até no vídeo do outro lá e repete a mesma coisa no seu, não é isso?
Ou você, se for, tem muita gente aí que é organizada, né? Até porque esse mundo é muito profissionalizado hoje. Então tem lá o gestor de conteúdo, não sei o que, contrata uma equipezinha ali no início. No início ele pode fazer tudo, tá? Mas depois esses caras grandes já tem uma equipe de conteúdo. Aí essa equipe de conteúdo começa a gerar, fala, agora você vai falar sobre fundo imobiliário. Aí o cara faz o conteúdo, não é nem o cara que tá lá, não é ele que fez, mas outra pessoa faz o conteúdo e ele vai lá e repete no vídeo. Aí quem tá assistindo fala, pô, o cara conhece pra caramba. O cara não conhece nada, ele tá repetindo uma coisa que falaram pra ele. E aí esses caras vão ganhando escala, vão ganhando seguidor, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então tem gente lá, você vê, o cara tem 20 e poucos anos e pelo que você escuta, o cara fala, pô, esse cara tá no mercado há 50 anos, né? Ele conhece tudo. Não, ele não conhece tudo, ele tá repetindo alguma coisa que falaram pra ele viu, ou alguém produziu ali de forma profissional pra ele falar. Então tem que tomar esses cuidados, até porque a pessoa começa a seguir acreditando naquela pessoa e lá na frente ele pode ter um prejuízo grande. Porque a pessoa, como ela está só repetindo, ela repete uma coisa, você se empolga e acredita e vai e faz aquilo, você pode perder dinheiro. Então você tem que tomar esse cuidado. E essas estratégias, né? Eu brinco que eu falo com meus filhos, você abre o Instagram, tem cara lá que faz 5 posts por dia no Instagram. E nesses 5 posts tem 5 pensamentos diferentes, 5 ensinamentos, 5 frases, 5... Cara, o cara é o quê? Um computador? O cara sabe tudo isso mesmo, né? Ou é alguém que está postando para ele lá as frases de efeito, né, as filosofias e tal, cara... Então tem que tomar cuidado, a gente tem que ter esse critério, né? Será que eu estou seguindo um cara que ele, né, sabe realmente estar falando? Será que isso que ele está falando é verdade ou é só uma coisa para impactar? Será que... Então tem que tomar esses cuidados. Tá ok, Kevin? Espero ter te ajudado. Vamos à última. Boa noite, professor Cobori. Me chamo Vitor, moro em Palmas, Tocantins. Tenho uma dúvida sobre opções. Se alguém vende call a descoberto e o preço da ação subir muito, de forma que quem vendeu a opção não consiga arcar com o custo para entregar a ação, quem fica com o prejuízo? O comprador da call, a B3 ou a corretora? Obrigado. Vamos lá, Vitor. Vamos por parte que essa coisa de opções, derivativos, o pessoal gosta muito, né? E ele realmente, às vezes, complica a cabeça. Você falou essa dúvida, alguém vende uma call a descoberto. O que é uma call, gente? É uma opção de compra. Toda opção, todo derivativo é o seguinte, quem compra tem um direito, quem vende tem uma obrigação. Ou seja, se você comprou tem um direito, necessariamente você não vai exercer o direito. Agora, se você vendeu, você tem uma obrigação. Necessariamente você tem que assumir essa obrigação. Então, se você vendeu uma call a descoberto, você é o vendedor, você tem uma obrigação. Qual que é a sua obrigação? Entregar a ação, porque você vendeu uma opção de compra. Se o comprador que tem o direito exercer esse direito, ele vai exercer o direito de comprar a ação e você, que é o vendedor, vai ter que entregar a ação. Então, se alguém vende a call a descoberto e o preço da ação subir muito, ou seja, você vendeu, você é um vendedor a descoberto, você está apostando que vai cair. Né? Porque você quer ganhar o quê? O prêmio da opção. Você vendeu, vai virar pó e o cara não vai exercer o direito, você vai ganhar aquele dinheiro. Então você vendeu uma call a descoberto. Só que ao invés da ação cair, ela subiu. Como essa ação subiu, o que vai acontecer com a call? Com o prêmio da call que você vendeu? Sei lá, você vendeu ela por 50 centavos. Aí você estava esperando que ia cair, não ia acontecer nada, né? Se ela cair, o cara não ia exercer o direito. E aí quando ela cair, o cara não vai exercer o direito, você vai ficar com 50 centavos. Por opção que você comprou. Só que aconteceu o inverso. A ação subiu. Quando a ação subir, essa call vai começar a subir o preço dela também. A opção de compra. Então você vendeu a 50 centavos, a ação vai subir, ela começa a subir. Ela, em vez de cair, ela começa a valer 52, 57, 60, 1. E aí tem toda, né? Pra você entender de opções que tem o negócio do preço de exercício, né? Dentro do dinheiro, fora do dinheiro, no dinheiro. Quanto mais ele chegar próximo do dinheiro, mais o prêmio da opção vai ficar exatamente parecido com a diferença do preço de exercício e do preço à vista. Tá? Como eu te explico isso? Você vendeu lá com o preço de exercício de 10. Então, quando ele chegar próximo dos 10, você vai fazer uma continha, a call mais a ação tem que ser o valor que a pessoa vai ganhar o dinheiro. Então, se ela passou, aí quando ela passou dos 10, tudo que ela passar dos 10, esse valor vai entrar no valor da opção. Então, sei lá, chegou lá, nos 10 era 1, saiu de 50 centavos, foi para R$1. Aí o preço à vista passou do preço de 10. Aí tudo isso que ela passar vai começar a aumentar na opção, tá? Porque a opção vai estar dentro do dinheiro. Então, quando passou de 10, vai 10, 50, 11. Aí tava 1, agora vai estar 2. Vai para 13, tava 2, agora vai para 3. O prêmio da opção. Então isso é muito arriscado. Vender call descoberto é coisa de louco. Quem arca com o prejuízo? Você que vendeu. Mas como que eu arco? E se eu não tenho dinheiro? Aí é a sua corretora. Por quê?
Porque para você vender a opção descoberta, primeiro você tem que ter ação, então você vai ter que alugar a ação. E para a sua corretora permitir que você faça isso, ela está assumindo um compromisso também com o mercado. Então, para ela assumir esse compromisso com o mercado, ela não quer ter prejuízo, ela vai exigir de você. Então, para você fazer a operação, você vai ter que ter uma série de garantias na sua conta. Digamos que a garantia seja título público, né? Você tem lá títulos do tesouro que você comprou que está na sua carteira. Aí a corretora vai pegar esse, vai colocar isso de garantia, ela vai bloquear isso aí, a garantia da sua operação. Aí você foi exercido, você vai ter que entregar a ação que não era sua, alugada, ou seja, você vai ter que comprar a ação. Tá? Ah, não tenho dinheiro. A corretora vai lá e vai executar a sua garantia para cobrir esse prejuízo. Se porventura a corretora não fizer isso, é ela que vai arcar com o prejuízo. Mas o comprador da qual... Não, o comprador tem um direito, ele vai exercer, alguém vai ter que pagar para ele. Tá? Ele não vai ter prejuízo, não. Depois você continua aqui, né? Pensei pouco e acho que a corretora de quem vendeu a opção deverá pagar. Está certo? Se o investidor não pagar, a corretora paga, tá? Há risco para quem comprou a opção? Não. Tá ok, pessoal? Então, esse episódio ficou por aqui, ficou um pouquinho mais longo novamente. Respondi aqui praticamente todas as perguntas, as que não respondi é porque estavam repetidas. Se você gostou do episódio, aí clica no like e faz os comentários aqui dos assuntos que porventura você concorda ou discorda. Tá joia? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Espero vocês no próximo episódio. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.